Sejam todos bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Daremos início agora à sessão solene de lançamento da Frente Parlamentar em defesa do pagador de impostos e da liberdade econômica, proposta pelo senhor deputado Tiago Manzoni. Convidamos para tomar posição à mesa, para presidir esta sessão solene, o senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Tiago Manzoni. Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, eu tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de lançamento da Frente Parlamentar em defesa do pagador de impostos e da liberdade econômica. Eu convido para compor a mesa o professor doutor Ricardo Caldas, e o presidente da CDF, o senhor Fernando Brites. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será apresentado pela Banda de Música da Polícia Militar do Distrito Federal. Senhores, por alguns instantes eu vou falar fora do microfone, para em caso de haver alguém com deficiência visual no auditório, ele possa saber de onde eu estou falando. Boa tarde novamente. Estou falando fora do microfone para facilitar que quem eventualmente esteja cometido por alguma deficiência visual possa saber de onde estou falando. Vou me dirigir agora, senhores, à comunidade surda, ainda à comunidade cega. Eu sou
Tiago, eu sou pardo, de estatura mediana, estou vestindo um terno cinza escuro, estou falando da mesa diretiva da sessão solene, que fica localizada na frente do plenário. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria também de me dirigir à comunidade surda, por quem eu fui presenteado com um sinal, que é esse aqui que sai da minha barba. Então, quando eles fazem isso, esse sinal é Tiago Manzoni, e eu me sinto muito honrado de ter recebido carinhosamente esse sinal por parte da comunidade surda. Vou registrar, senhores, a presença das autoridades que estão aqui. Algumas ainda não chegaram, mas antes de o fazer, eu gostaria de dirigir algumas palavras ao pessoal da banda da Polícia Militar que ainda se encontra aqui, tirando os seus equipamentos. Na pessoa de vocês dois, eu gostaria de agradecer, oficiais, a presença dos senhores aqui, compartilhando conosco o dom de vocês e nos possibilitando ouvir o nosso hino nacional. Ontem aqui, nesse plenário, nós tivemos a oitiva de um dos senhores na CPI relacionada aos atos do dia 8 de janeiro. E eu dirigi algumas palavras ao coronel Naime, que estava aqui sendo inquirido, e à Polícia Militar do Distrito Federal também. A minha equipe de comunicação editou um trecho das palavras que eu proferi e postou nas minhas redes sociais. E eu fiquei muito impressionado com a quantidade de respostas que eu tive da tropa da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer a vocês e a toda a corporação de vocês que vocês muito nos honram, que o trabalho de vocês é muito importante para a nossa população e que o povo do Distrito Federal respeita e admira aquilo que vocês fazem por nós e pelas nossas famílias. Muito obrigado. Eu gostaria que nós dessemos uma salva de palmas à Polícia Militar do Distrito Federal. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. Deus abençoe. Senhores, brevemente eu vou registrar a presença das autoridades e também dos representantes de entidades que estão aqui hoje, conversando pelo Dr. Fernando Brites, a quem eu convidei sem avisar para compor esta mesa. Obrigado, Dr. Fernando. A presença do nosso presidente Dionísio, presidente do Sinduscom. Obrigado, Dionísio, pela sua presença. A presença do meu amigo de Pelada e advogado tributarista Kiko Mena. Obrigado. Marçal, auditor do TCU e um grande defensor das ideias da liberdade, o doutor Vilfrido Augusto Marques, uma outra referência da advocacia do Distrito Federal, José Alves, presidente da Saúde Mental de Samambaia, Jorge Azevedo, da Secretaria de Projetos Especiais, e o meu amigo também, o secretário Roberto, a Ana Elisa Dumont, presidente do Cinep. Onde está a professora Ana Elisa? Seja muito bem-vinda, professora. Geraldo, meu amigo também, presidente do Cresce. O Luzmar Mota, da CONCAF. A família grega, dos meus amigos Espílio, Joanes e Emanuel, que tem aqui a sua tia Nick, os representando, e também a Lígia, ambas são representantes do setor comercial sul, a Aderval Trindade, do Senac, obrigado, Aderval, a Paola Comim, do programa Jovem Exportador, um grande programa, o subsecretário de Agricultura, Rafael Bueno, obrigado, Rafael, pela sua presença aqui, o Jael, presidente do Sindobar, meu amigo, a quem eu agradeço a presença, obrigado, Rodrigo. Ronan Pires Nonato, também do Jovem Exportador.
do Instituto Jovem Exportador, o Antônio Barreto, presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal, a Lígia, quem eu já mencionei, prefeita do Setor Comercial Sul, o secretário Roberto Andrade, da Secretaria de Projetos Especiais, e eu gostaria de fazer menção a algumas autoridades que não deram o nome como se fossem autoridade, mas o são, começando pelo meu pai, o senhor André Luiz Baquil Manzoni, obrigado pela sua presença, eu te amo muito. O Fábio Padilha, que nos presenteia com a sua presença, presidente do Conselho Fitness da ACDF, a conselheira de Educação, a senhora Solange Feuser, a conselheira de Educação do Distrito Federal, né? A doutora Fernanda Feuser, que também está aqui, e o meu amigo que, ao invés de falar pelo nome e sobrenome, eu vou chamar só de Xande. Esses dois últimos, o Alexandre e a Fernanda, acreditaram que um dia isto aqui aconteceria lá no início de tudo, quando ainda era um sonho distante. Fica o meu muito obrigado a vocês dois. E a minha esposa, que eu estou a procurar e não encontro aqui, está ali atrás. A Renata se escondendo porque não gosta dos holofotes para ela. Obrigado pela sua presença também. Vou convidar os senhores todos a assistirem um vídeo inicial de lançamento da nossa Frente Parlamentar em Defesa do Pagador de Impostos e da Liberdade Econômica. O vídeo será apresentado nos telões, no telão aqui à minha direita. Mr. President, one of the great debates of our time is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your family. Let us know the fundamental truth. The state has no source of money. Olá pessoal, meu nome é Júnior, eu também sou um pagador de impostos, tá? Eu queria que esse ano os impostos que no caso saem do nosso bolso, né? Eu queria que fosse investido na área da saúde, que eu acredito que é uma área que precisa ter uma atenção a mais, porque creio eu que ninguém merece estar pegando uma fila, ficar
meu nome, agora sim. O meu nome é Thiago Manzoni, eu sou pagador de impostos e eu vou quebrar o protocolo para chamar a deputada federal Bia Kicis para compor a mesa. Seja bem-vinda, deputada. Senhores todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los. Nesse dia que é tão importante aqui nesta casa. Hoje é um dia diferente aqui, eu tenho certeza. Hoje nós vamos tratar de assuntos que normalmente passam ao largo, passam ali fora, mas não entram aqui nesta Casa de Leis. Eu vejo também o Dr. Rafael Mazaro, seja bem-vindo, Rafael, que nos presenteia, nos honrando aqui, representando a nossa vice-governadora Celina Leão. Obrigado, Rafael. Desde a antiguidade, o ser humano optou por se organizar em grupos, com o objetivo de prover para si mesmo segurança e liberdade. O desenvolvimento desses grupos e a complexidade das relações humanas fez com que esses bandos e vilas fossem se tornando cidades. E essas associações, essas reuniões de pessoas, essas relações interpessoais cada vez mais complexas. O surgimento da instituição que hoje nós chamamos de Estado foi inevitável. O Estado surgiu para proteger a população. O Estado surgiu para proteger basicamente a vida, a liberdade e a propriedade privada dos seus cidadãos. Acontece que ao longo do tempo, ele foi crescendo, foi ganhando dimensão tão absoluta, tão grande, tão imponente, que o próprio Estado, que nasceu para proteger, tornou-se um dos maiores adversários do ser humano. Há dados estarrecedores causados pelo Estado, e há uma alteração drástica ocorrida na história da humanidade. Na década de 1820, senhores, em 1820, 200 anos atrás, ontem, na história da humanidade, 95% da população mundial vivia abaixo da linha da pobreza. Eu vou repetir, na década de 1820, 95% dos seres humanos que habitam este planeta viviam abaixo da linha da pobreza, viviam em pobreza extrema. Mas, em 2015, uma nova pesquisa mostrou que apenas 10%, ainda é muito, mas em comparação com os 95%, é muito pouco. Apenas 10% da mesma população vivia em pobreza extrema, abaixo da linha da pobreza. Algo aconteceu nesses 200 anos. O povo se insurgiu contra a tirania e o absolutismo estatal. E por meio de movimentos liberais, conquistou o direito de limitar a intervenção do Estado na sua vida particular. É uma revolução no pensamento que colocou o povo em liberdade e possibilitou o desenvolvimento de um sistema econômico que privilegiou a propriedade privada e a liberdade para empreender. Nós chamamos de capitalismo o sistema que possibilita livres trocas e livre compra e venda de mercadorias, produtos, serviços. Foi essa insurgência do povo que fez com que nós alcançássemos o maior padrão de vida, a maior expectativa de vida, os maiores índices de desenvolvimento humano que jamais se cogitou. Há 200 anos,
o padrão normal de vida das pobrezas era a miséria, era a pobreza absoluta. E a única medida que foi capaz de interromper os ciclos de pobreza e de miséria foi o impedimento do Estado de atrapalhar a vida das pessoas. O povo se levantou e passou a impedir que o Estado parasse de atrapalhar a sua própria vida. Foi um grito de liberdade. Aliás, o maior programa de transferência de renda que já se conheceu é a liberdade. Não existe outro programa melhor do que liberdade. A liberdade é o único programa de transferência de renda que se revelou eficaz ao longo da história. É a liberdade, senhores, que permite ao ser humano sonhar. É a liberdade que permite ao ser humano levar comida para a mesa. É a liberdade que nos permite ver os nossos filhos crescerem e desfrutarem daquilo que nós mesmos podemos construir e entregar. A verdade é que o grande protagonista da história nunca foi o Estado. Sempre foi e sempre será o povo, o indivíduo, o cidadão. O ser humano, com as suas individualidades e aptidões. O grande protagonista da história somos nós, a quem Deus deu dons e talentos que, quando servidos ao nosso próximo, resultam em prosperidade para todos. É o ser humano, o indivíduo, que muda o mundo. É a dona de casa que luta para criar os seus filhos no caminho da verdade. É o vendedor de pipoca, ou o açougueiro, ou o vendedor de balinhas, que sai de casa e proporciona um mundo diferente ao longo do curso da história. É o empresário que investe todas as suas economias, apostando que uma ideia vai mudar o mundo. É o pequeno empreendedor e o grande empreendedor. Somos nós, os agentes de transformação e os protagonistas da história. Foi a liberdade para sonhar que permitiu que a humanidade desse o maior salto de desenvolvimento da sua história nos últimos 200 anos. Primeiro veio a Revolução Industrial, depois veio a Revolução Tecnológica e agora a Revolução da Informação. Muitos de nós chegaram a assistir televisão na casa dos seus pais em preto e branco. Não havia controle remoto para mudar de canal. Nós tínhamos que nos levantar e apertar o botão na televisão. E hoje, a liberdade de sonhar e de criar nos permite carregar um computador no bolso e ter acesso ao mundo inteiro por meio de aparelhos celular. Falo isso só a título de exemplo. Isso continuará a acontecer. A história vai se repetir e a liberdade vai fazer com que novas revoluções venham e que nós continuemos a avançar. E a vida da próxima geração vai ser melhor do que a nossa vida. A vida dos meus netos vai ser melhor do que a vida dos meus filhos e assim sucessivamente, porque o controle da história está nas mãos do indivíduo, do ser humano. É a busca por melhorar a própria vida que faz com que cada um de nós melhore a vida de quem está ao nosso redor. É a busca pela prosperidade individual e da respectiva família que faz com que cada um de nós entregue alguma coisa que melhore a vida do nosso próximo. Eu devo admitir que no Brasil há uma corrente de pensamento que diverge um pouco disso tudo que eu estou falando. E talvez ela seja a causa do atraso em que o Brasil se encontra quando comparado a outros países mais livres. Aqui no Brasil, a gente devota ao Estado um papel que nunca foi dele. A gente esquece que, historicamente, o Estado sempre foi o causador dos problemas e nunca a solução. O brasileiro esquece, eu vou repetir. Eu estou feliz de poder dizer isso no plenário da CLDF. O brasileiro se esquece que, historicamente, o Estado é o maior causador de problemas e não a solução
para os problemas. É o Estado, senhores, que faz um brasileiro que ganha R$ 2.500 por mês ficar para si com apenas R$ 1.250 aproximadamente. É o Estado que faz com que cada brasileiro trabalhador trabalhe 153 dias por ano para entregar dinheiro aos cofres públicos e não para sua família. Uma autora que eu gosto muito, a Ayn Rand, ela diz que quando você perceber que para produzir você precisa obter autorização de quem não produz absolutamente nada, então você vai poder afirmar, sem medo de errar, que a sua sociedade está condenada. Vou voltar para o início de tudo e pela nossa luta para a liberdade. Vou falar pouco do Estado, vou me permitir falar pouco do Estado hoje. Hoje é o dia da liberdade, hoje é o dia do indivíduo, hoje é o dia do povo. O parlamento, senhores, surgiu da luta pela liberdade. As casas legislativas surgiram para impor limites ao poder do Estado. É por isso que este lugar aqui se chama a Casa do Povo, e vocês não têm ideia de como eu fico feliz de ver o povo sentado nessas cadeiras. Ali em cima também na galeria, onde nós temos alguns de nós. O parlamento veio a existir como uma resistência do povo contra o Estado. Isso significa que o parlamento não foi criado para ser um órgão do Estado, mas para ser um órgão do povo em face do Estado. Não é sem motivo que isso aqui é a Casa do Povo, Estevão. A frente parlamentar que nós estamos lançando hoje, ela devolve ao Parlamento do Distrito Federal o papel dele, o papel de voz do povo em face do Estado. O objetivo desta frente parlamentar é devolver o poder ao povo, é dar voz ao indivíduo, ao cidadão, aquele que efetivamente gera, produz riqueza, aquele que efetivamente faz uma cidade prosperar, um país prosperar. Nós faremos isso nesta casa do Toquico, por meio de propostas legislativas concretas, mas principalmente por meio de ações para barrar medidas contrárias aos interesses da população. Nós vamos fazer isso batalhando para reduzir tributos, reduzir burocracia, tornar o Estado mais leve, menos inchado, tirar o Estado, nas palavras do ministro Paulo Guedes, do cangote do povo. Faremos isso também por meio de discursos que deem voz ao povo, ao pagador de imposto, aos empreendedores, àqueles que decidem renunciar a uma vida confortável e correr os riscos de empreender no Brasil. A vocês todos, eu parabenizo, coloco esta frente parlamentar à sua disposição e coloco também esta Casa de Leis à disposição de vocês. Muito obrigado, vamos em frente, o nosso caminho é árduo, mas ao final de tudo terá valido a pena. Obrigado. Eu vou passar a palavra, pessoal, aos meus companheiros aqui que compõem a mesa junto comigo. Eu começaria pelo professor Ricardo, mas eu vou dar prioridade à nossa dama que está compondo a mesa. Aliás, eu espero que vocês tenham percebido que foi proposital a escolha da nossa dama de ferro como madrinha, entre aspas, da nossa frente parlamentar. Eu poderia estar me referindo à deputada Bia, mas eu me refiro a Margaret Thatcher, que é a nossa madrinha. A Bia é outra dama de ferro que tem batalhado pela liberdade, pelos pagadores de impostos. Bia, a palavra está contigo. Pessoal, eu vou só explicar como é que vai funcionar. A Bia fala, o professor Ricardo fala na sequência o doutor Fernando fala. Eu vou pedir para nós sermos breves, porque aí depois nós vamos passar a palavra para quem quiser fazer uso da palavra. As pessoas vão poder se dirigir aqui à nossa tribuna ou falar daí de onde estão os microfones. Deputada Bia, obrigado pela sua presença. Passo a palavra à vossa excelência. Muito obrigada, deputado Thiago Manzoni,
presidente da CCJ, da Câmara Legislativa, e agora presidente dessa frente que hoje é lançada, tão importante. Frente Parlamentar em Defesa do Pagador de Impostos e da Liberdade Econômica. Eu começo registrando a satisfação de ver o nome correto, porque o pagador de impostos não tem nada que ser chamado de contribuinte, não é mesmo, Beli Borges? Porque quem contribui, a palavra é algo que deveria ser voluntário. Eu estou contribuindo. Não, eu estou pagando impostos porque eu sou obrigada a pagar impostos, ainda mais num sistema como o nosso, né, tão confuso, tão obscuro, tão caro. Eu vou falar de forma muito breve, nem sabia que eu ia usar da palavra aqui, agradeço essa oportunidade, quero cumprimentar todos que estão aqui presentes, porque cada um aqui certamente é um lutador pela liberdade. E essa pauta é uma das pautas mais importantes do meu mandato, seja a liberdade de expressão, seja a liberdade econômica, a liberdade de ir e vir. Aliás, no meu gabinete, na Câmara dos Deputados, anexo 4, gabinete 309, eu tenho 2 fotos atrás da minha cadeira. Uma é do presidente Bolsonaro. Óbvio que eu não vou substituir essa foto, né, gente? E a outra foto é a foto dos 10 princípios, os 10 mandamentos da liberdade econômica. Eu trabalhei muito por essa medida provisória, trabalhei muito por essa lei que acabou sendo, afinal, promulgada, e hoje ela tem ajudado muito, esses 10 mandamentos têm ajudado muito os empreendedores, embora eu reconheça que a gente ainda esteja muito longe de uma situação ideal, né, para todos aqueles que empreendem nesse país, todos aqueles que pagam impostos nesse país e todos aqueles que valorizam e lutam pela liberdade. A luta é grande e a gente não vai parar. Eu me lembrei aqui de uma história que, toda vez que eu lembro disso, eu acho graça de mim mesma, porque a gente tem que aprender a rir da gente mesma. Isso é uma grande sabedoria. Quando começou a pandemia, que foi aquela loucura de álcool gel, e as pessoas não achavam álcool gel suficiente, o álcool gel começou a subir de preço, eu me lembro que uma pessoa me mandou uma mensagem: deputada, pelo amor de Deus, fala com o ministro Paulo Guedes se esse governo não pode regular o preço do álcool gel, porque eu fui procurar álcool gel num lugar, estava com preço, está impossível de achar, está muito caro. E eu mandei uma mensagem para o Paulo Guedes, né, no ímpeto assim, de atender aquela pessoa que me procurou: mas, ministro, o álcool gel o preço está impossível, será que não pode regular? E ele não respondeu. Aí depois, passado um tempinho, eu me dei conta do que eu havia pedido para ele, e eu fui lá e falei: ministro, obrigada por não responder. Muito obrigada, porque realmente aí eu mesma mandei um texto, né, falando sobre a situação da regulação de preço e tal. E há um tempo atrás eu fui abordada por uma senhora na rua e ela me disse o seguinte: deputada, a senhora precisa fazer alguma coisa. Eu falei: mas o que foi? Não, é que eu estou procurando um remédio e eu já fui em 3, 4 farmácias, em cada farmácia tem um preço diferente. Isso não é possível. A senhora tem que fazer alguma coisa. Aí eu olhei para ela e falei assim: escuta, mas é assim mesmo, você vai e compra na mais barata, não, que está com preço mais barato. Ela falou: não, o preço de remédio tem que ser o mesmo em todo lugar. Aí eu falei assim: meu Deus, o brasileiro, ele tem uma mentalidade socialista e não se dá conta disso. Não é? Nós somos, de alguma forma, doutrinados com a mentalidade socialista, burocrata, que é tudo o avesso do que a gente quer. Nós queremos liberdade. E eu faço parte de algumas frentes parlamentares na Câmara, faço parte da FPA, que é a Frente Parlamentar da Agricultura, onde agora eu sou diretora, coordenadora da Coordenação de Alimentação e Saúde. Faço parte da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, onde agora eu assumi a coordenação do Distrito Federal. Faço parte da Frente de Comércio e Serviço, não é, Fernando?
que eu cuido também do Centro-Oeste, porque essas são as frentes onde a gente pode trabalhar bastante pela liberdade, pelo pagador de impostos. A gente chegou a votar várias leis que ajudam a vida do pagador de impostos, do empresário, do empreendedor. E aqui, apenas para trazer um exemplo do PLP 178, de 21, que nós aprovamos na CCJ, até a minha querida amiga, sua amiga e colega, a deputada Paula Belmonte, foi a relatora, e foi um projeto que nós defendemos muito, aprovamos, que é um que desburocratiza as obrigações acessórias, porque o pobre do empresário ele gasta mais com obrigação acessória do que com o objeto, o escopo da sua empresa, do seu negócio. Então, eu quero cumprimentar a todas aquelas pessoas que têm a coragem de empreender nesse Brasil. Me sinto muito honrada de representá-los e dizer que vamos continuar trabalhando cada vez mais com mão de ferro, hein, Thiago? Com mão de ferro, né? Mas vamos continuar trabalhando, mas com doçura também. Mão de ferro, doçura, essa combinação para que a gente consiga fazer desse país um país melhor. E eu quero encerrar aqui cumprimentando meu querido amigo Luiz Peixoto, que está aqui nos honrando com a sua presença, e a todos os empresários do Distrito Federal, todos os pagadores de impostos. Muito obrigada. Obrigado, Bia, deputada Bia. A deputada mencionou a deputada Paula Belmonte. A deputada Paula também é uma grande defensora da liberdade, em especial da liberdade econômica, e ela mandou para a gente uma carta de ausência, se excusando por não estar aqui, mas se colocando sempre à disposição, falou que teve motivos de cunho pessoal para não estar aqui, e se colocou à disposição não só desta frente, da qual ela faz parte, mas de cada um dos senhores, pela valorização daqueles que geram empregos e pagam impostos, que, nas palavras dela, constituem a maior riqueza de um país, já que o Estado não gera riqueza em letras garrafais, com as quais todos nós certamente concordamos. Obrigado, deputada Bia. Saúdo também o nosso amigo Peixoto. Obrigado pela sua presença. E passo a palavra ao doutor Fernando Brites, presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, a CDF. Boa tarde a todos. Deputado Tiago Manzoni, parabéns, 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 parabéns. Eu acho que eu passaria aqui a tarde toda falando parabéns pela iniciativa de criar esta frente parlamentar. Talvez seja uma das mais importantes que nós vamos ter nesta Câmara Distrital. Queria cumprimentar meu amigo Ricardo Caldas e deixar o cumprimento final para a nossa grande deputada, expoente da política do Distrito Federal, uma grande revelação durante 4 anos lá na Câmara dos Deputados, aguerrida, que dignificou o Distrito Federal. Eu gostaria de dizer a todos que a Associação Comercial tem muito a ver com este momento, porque foi na Associação Comercial que uma pessoa ilustre chamada Tancredo Neves sacou uma frase: conheço muitas pessoas caçadas, mas cidade caçada só conheço uma, que é Brasília. E nós lá que ouvimos aquilo, nos enchemos de gás e fomos defender a autonomia política do Distrito Federal. E hoje nós temos orgulho de algumas pessoas que militam politicamente em favor do Distrito Federal. E você é uma daquelas que nós já aprendemos a admirar, e a nossa deputada Bia Kicis, como Paula Belmonte, que aqui foi citada, são expoentes da boa política que se realiza em favor, em prol do Distrito Federal e do povo do Distrito Federal. E a Associação Comercial foi a entidade que, a nível nacional, lançou a campanha pelo Imposto Único e foi buscar o Flávio Rocha, que era um grande empresário, para ser candidato à presidência da República,
para que a proposta do imposto único fosse conhecida a nível nacional e pudesse vir a ser discutida e implementada. Infelizmente, criaram, em cima desta proposta, a CPMF, que todo mundo sabe o que aconteceu. Mas teríamos nós tido um ganho extraordinário, porque nós não precisaríamos do auditor fiscal. E o auditor fiscal precisaria ser doutrinado para entender que, a nossa deputada falou perfeitamente bem, que nós não somos contribuintes, nós somos obrigados a pagar por aquilo que nós não contratamos. E eu tenho feito uma proposta para muita gente, que a gente criasse a cultura de mandar o auditor fiscal para fazer um estágio nas empresas, por pelo menos 6 meses, para ver o que custa abrir uma empresa, ir logo cedo cuidar da empresa para receber os seus clientes, cuidar dos seus empregados, fazer campanhas, fazer a venda dos produtos, para depois arrecadar para o governo. Então, a empresa não pode ser tida como um inimigo do governo, e nem o vilão de qualquer questão que se possa colocar, porque a empresa é, acima de tudo, uma parceira do governo. E assim tem que ser entendida. Nós não podemos aqui, porque o governo, quando arrecada IPTU, alguns impostos que ele emite os boletos diretos, mas aqueles de transferência de mercadoria ou de serviço são arrecadados pela empresa, e assim a empresa deve ser reconhecida. É uma pena que o Estado seja terrivelmente desgastante para o setor produtivo. Então, eu acho que se a gente entender isto e entender que o Estado tem que consumir aquilo que o setor produtivo pode pagar, mas com competência, né? Porque o Estado, no Distrito Federal, alguns governos contrataram gente demais e hoje nós não temos recursos para pagar a folha de pagamento. Não sobra dinheiro para investimento. A culpa é do funcionário público? Não, a culpa é do gestor público. Então nós temos também que tomar muito cuidado na contratação do gestor público quando a gente vota para governador, não é? Porque por aqui passaram alguns governos que deixaram uma marca muito negativa nesse ponto, gastaram demais e hoje nós estamos pagando a conta. Parabéns, deputado. Muito obrigado. Obrigado. Aproveito para registrar também a carta do deputado Robério Negreiros, que parabenizou a frente, os deputados que assinaram a criação da frente, e se coloca mais uma vez como defensor do setor produtivo e dos pagadores de impostos. Eu registro também a presença do Marcos Lira, da Aline Duarte, diretora da CDF. O Marcos Lira vem em nome do 2º Ofício do Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília. A Nushi, se eu tiver falado errado, o Nushi Menino Camargo. O Camargo. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Um grande empresário aqui do Distrito Federal. E o Fábio Borges, marido da nossa amiga Beli Borges e dono da Nigra Engenharia. Registro também a presença do nosso amigo Fernando Cacheta, de algumas outras autoridades políticas, em especial a administradora do Riacho Fundo 2, Ana Maria,
e também o presidente do Partido Novo aqui no Distrito Federal, Nélio Domingues, para, na sequência, professor, entregar-lhe a palavra e depois abrirmos para os nossos convidados. O senhor pode falar daqui ou da tribuna, onde e conforme preferir. Se o senhor me permite, professor, eu gostaria que, antes de começar a sua apresentação, o senhor se apresentasse a todos nós. Obrigado. Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui, o convite amável do nosso deputado Thiago Manzoni, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, como já foi mencionado, e também preside essa frente parlamentar da maior importância, que é a defesa do pagador de impostos. E, então, com esse crescimento, eu já começo, então, pelos cumprimentos, cumprimentando a ele na mesa, depois cumprimento a nossa deputada Bia Kicis, do qual eu sou um grande admirador do trabalho dela na Câmara dos Deputados. Nos encontramos há 4 anos, logo no início do seu mandato, não sei se a deputada está recordada, provavelmente não, mas eu tenho acompanhado muito o seu mandato e realmente ele nos enche de orgulho, como disse muito bem o senhor Fernando Brits. E, finalmente, não menos importante, o senhor Fernando Brits, presidente da Associação Comercial do DF, que é um amigo pessoal, e, em nome dele e da mesa, cumprimenta todas as autoridades aqui presentes. Foi-me dado esse tema que, por um lado, é um desafio, no sentido cultural, que eu vou falar um pouco, e, por outro lado, é um prazer, porque justamente é uma tese na qual eu acredito. Eu até costumo brincar com os meus amigos que eu sou talvez um defensor solitário, agora no meio acadêmico, dessa perspectiva de defesa do empreendedorismo, e que é importante para qualquer país, como a gente pode imaginar, e eu vou falar um pouco sobre isso. O deputado pediu para eu me apresentar, mas já está aqui na minha própria apresentação. Então, o tema que me pediram, que me foi solicitado, é a evolução do liberalismo e a questão do empreendedorismo. Basicamente, eu sou economista, muitas pessoas me conhecem como cientista político, mas eu sou originalmente economista, depois fiz ciência política, doutorado em Relações Internacionais na Universidade de Kent, no Reino Unido, pós-doutorado na Columbia, em Nova York, bom, da USP também. Voltei à Columbia, que é minha alma mater, juntamente com a Universidade de Brasília, onde eu sou professor de ciência política. Fui diretor do Centro de Estudos Avançados da Universidade, fui comentarista político da CNN em 2020 e, atualmente, sou comentarista econômico da TV Brasil. Então, bem resumidamente, bem rápido, meu currículo é esse. A evolução do liberalismo, então, começa lá atrás com o liberalismo clássico, evoluindo um pouco nos neoclássicos, e vou falar um pouquinho sobre eles, até chegar no liberalismo atual e no empreendedor, que eu acredito que é o foco da nossa estada aqui. Bom, se a gente for olhar lá atrás, o grande marco divisor, com certeza, é o Adam Smith, com o lançamento do seu livro, né, A Riqueza das Nações. Então, a gente pode dizer que ele é o fundador da ciência econômica. E ele falou coisas interessantes que o deputado já mencionou aqui. Ele acreditava que cada um buscando o seu próprio interesse, isso beneficiaria a sociedade como um todo automaticamente. E ele criou aquela figura popular que muitos citam, né, da mão invisível. Então, é um mercado como se tivesse uma mão invisível que corrigiria os erros automaticamente. Nesse momento, é interessante destacar, até porque não existia, né? Então, o próprio Adam Smith ele não era um economista, porque ele estava fundando uma teoria, ele era um filósofo. Então, naquela época, a economia estava associada à política. Eram como se fossem irmãs gêmeas, né? E, inclusive, os livros da época, vocês podem observar, eram livros de economia política, né? E assim foi durante todo o período clássico, né? Já mencionei da questão do Adam Smith, né? Os temas centrais dele, que foram revolucionários, realmente. A divisão do trabalho, teoria das vantagens absolutas, liberdade de contrato. Veja que ele estava lutando contra uma força incrível, que era o feudalismo, onde as pessoas não tinham liberdade de sair onde estavam, né? E ele passou a defender o contrário, justamente a não interferência do Estado e a liberdade dos indivíduos. E aí, então, se a gente pudesse resumir toda a ideia dele,
eu diria que é essa ideia da liberdade econômica, das pessoas poderem trabalhar onde desejarem, poderem ser produtores, trabalhadores e ter justamente essa oportunidade, já que não haveria restrições, e sim liberdade para empreender, que é tão fácil de falar e tão difícil de encontrar. Eu, além de professor lá da universidade, eu também sou deputado, um pequeno empreendedor. Então, eu sei exatamente o que é isso. Buscar uma guia, buscar uma licença, aquela licença que não sai, aquele alvará que não está sendo emitido. E, para minha surpresa, que eu sou um pouco novato nessa área, descobri que empresários, às vezes, aguardam 5, 10 anos para que a licença de uma obra, por exemplo, possa vir a sair. Então, eu fico pensando como é que você consegue esperar tanto tempo dependendo desse trabalho saindo. Então, essa questão que o Adam Smith coloca da liberdade para empreender é muito importante. Aquilo que o Fernando Brits nos diz, que a atividade do empreendedor depende de uma pessoa que às vezes mal conhece o trabalho dele, também é muito verdadeira. Bom, veio David Ricardo depois, ele amenizou um pouco, né, o trabalho do Adam Smith e disse, olha, nem sempre são vantagens absolutas, às vezes as vantagens são comparativas, né? E aí eu gosto de dizer que todo mundo tem uma vantagem comparativa, só tem que descobrir qual é a sua vantagem comparativa para trabalhar nessa área, né? Ele citou aquele exemplo famosíssimo, né, que muita gente cita, que é o Tratado de Methuen, dizendo o seguinte, os vinhos portugueses são melhores que os vinhos ingleses, e nós não podemos mudar isso. E o Morellar diria, e é verdade ainda hoje, o Reino Unido não consegue produzir vinhos porque não tem nenhuma vantagem para isso, e Portugal tem uma grande vantagem, todos sabemos da qualidade dos vinhos portugueses. Então ele dizia, é melhor que o Reino Unido produza têxteis, pelo menos isso é a sua vantagem absoluta ou comparativa, se preferirem. E aí então, depois que nós tivemos esse início, né, como eu mencionei, como se fossem almas gêmeas, né, a economia e a política, e aí então nós temos um divórcio, temos uma separação, que foi a economia neoclássica. A economia neoclássica, ela abandona aquela ideia de que um bem vale em função da quantidade de trabalho que ele possui, e ela diz algo diferente. Ela fala o seguinte, um bem vale pela utilidade que eu dou a ele. De onde vem essa utilidade? Ela é subjetiva. Você dá utilidade ao bem que você quiser dar. Uma pessoa pode valorizar um carro, uma outra pessoa pode valorizar uma bicicleta, outro valoriza uma moto, agora tá na moda essas motonetes elétricas aí, então cada um dá o valor para o bem que ela deseja dar. Então ela levou o mundo para esse mundo subjetivo do agente econômico, onde ele toma as decisões e ele decide o que vale e o que não vale. Daí porque a gente chama isso, então, de utilidade e também ela é subjetiva. Outro ponto interessantíssimo da economia neoclássica é que ela fala muito da importância dos cálculos e dos estudos marginais, que a gente fica pensando, nossa, mas para que isso? Então ela fala o seguinte, se você é empresário, você tem que saber quanto é o custo de você produzir mais um bem. Esse é o custo marginal. Às vezes não vale a pena. Às vezes é melhor você ficar no nível de produção que você está. Aqui no Brasil, por exemplo, um restaurante ele fica famoso, é bem aceito, ele já se expande, dobra de tamanho, e aí o que acontece? Às vezes a qualidade cai e muitas vezes até fecha as portas. Em outros países eles falam, não, eu vou manter exatamente o número de cadeiras e mesas para que haja uma demanda para sempre, porque nesse ponto eu sei que eu tenho qualidade e eficiência para servir. Então, quem trouxe essa ideia foi justamente a economia neoclássica e os marginalistas, né? Essa ideia de que o custo marginal tem que equivaler à receita marginal. Bom, nós temos então um reencontro da economia e da política com a escola austríaca, que eu sei que o deputado é um grande admirador, e eu também. Aí nós temos grandes defensores da liberdade, na verdade, deputado, como Mises, Hayek, etc., que eu menciono, inclusive eu incluo no meu curso de teoria política lá na universidade, dedico uma parte dele a esse, que justamente defende essa ideia da ordem espontânea, né? Então ele fala que não há como você planejar um sistema econômico. Então ele faz uma crítica àqueles países que estavam se fortalecendo e até mesmo crescendo na época, né? A própria União Soviética, crítica a Gosplan, que era a grande agência de planejamento da antiga União Soviética, e ele fala, não é possível.
Você não tem como uma única agência central determinar o que cada pessoa vai consumir em todo o país. Isso não é eficiente, nunca será. E realmente o que a gente viu, o resultado real disso, deputado, foi que na União Soviética você produzia por produzir. Às vezes o sapato tinha o pé direito, mas não tinha o pé esquerdo. O pé direito tinha salto, o pé esquerdo não tinha. Um tinha cadastro, o outro faltava cadastro. O número era mais importante do que a qualidade. Então, com isso tudo, ele falava justamente isso, que ele falava que é preciso deixar cada coisa acontecer como deve ser. A economia não pode ser planejada. E é importante que haja liberdade para produzir. E aí, então, ele, justamente com Ludwig von Mises, são justamente os grandes nomes, além de outros, claro, que compõem essa escola austríaca, né, que foi a referência da ex-primeira-ministra, né, Margaret Thatcher. Ela era muito ligada àquelas frases que apareceram aqui no início da sessão, deputado, justamente fazem menção ao que ela aprendeu nessa escola, do qual ela era uma grande defensora, né? Então, contrária à economia planificada e defensora do livre mercado. Não há como você planejar uma economia inteira. É claro que isso vai gerar ineficiência. Se cada um de nós, imaginem uma cidade como Nova York, ou aqui mesmo, entre nós, Brasília. Imagine se um burocrata tivesse que decidir quanto será consumido em cada loja, em cada café, em cada mercado. Foi isso que eles tentaram fazer na antiga União Soviética. Por outro lado, o mercado abastece todas essas unidades. Claro que o agente econômico busca o lucro, busca o retorno econômico, mas ele tem que fazer, e todas essas unidades são abastecidas. E, para complementar, gostaria de citar o Milton Friedman, que apesar de não ser da escola austríaca, eu diria que talvez nos Estados Unidos ele tenha sido o grande seguidor, o grande continuador, né? E ele introduz um elemento novo. E eu gosto muito do Milton Friedman, que era essencialmente economista. E aí eu pergunto para os meus alunos lá em sala, né, por que você trouxe o Milton Friedman para a aula de teoria política? Por causa de uma afirmação apenas que ele fez. Todas as democracias são países capitalistas. Não existe democracia em regimes socialistas. E aí um autor que depois seguiu Milton Friedman foi perguntado, mas as empresas privadas não têm poder? Isso não é ruim para a democracia? E qual foi a resposta dele? Um claro seguidor do Milton Friedman. Ele disse, as empresas privadas têm poder sim, e é bom que elas tenham, porque elas evitam que o Estado tome conta de tudo. Então, com isso, com essa frase, ele entrou também, além dos manuais de economia, onde ele já estava, né, ganhou o Prêmio Nobel e tudo isso, mas ele entrou também nos manuais de ciência política com essa afirmação. Então, se você quiser saber se é uma democracia ou não, primeiro veja qual é o regime econômico e você saberá se é uma democracia. Ou seja, o sistema de mercado é uma condição necessária, ainda que não suficiente, para ser uma democracia. Finalmente, não poderia deixar de mencionar, dentro desse grupo, né, o Max Weber, que é talvez o meu grande guru, né? Ele chacoalhou o pensamento ocidental quando ele lança, na época, inicialmente, um artigo apenas, de pouco mais de 20 páginas, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que faz um sucesso estrondoso, e aí depois, mais tarde, ele transforma, então, num livro. É interessante, deputado, porque o Max Weber, durante a Segunda Guerra, logo depois, claro, ele vem a falecer, mas ele é completamente esquecido. E aí, então, ninguém mais falava dele, veio a Segunda Guerra, só se falava em guerra, etc. Mas, após a Segunda Guerra, os aliados, que também, né, conquistaram a Alemanha, né, tiveram a vitória sobre a Alemanha e ficaram responsáveis pelo governo no imediato pós-guerra, eles precisavam de um autor e de um pensador para quebrar qualquer pensamento autoritário ou totalitário que defendesse a democracia. E aí, então, houve o resgate do Max Weber, e ele se tornou o que ele é hoje, talvez um dos maiores pensadores, na minha opinião, o maior pensador do século XX. Né? Então, ele dizia que fatores subjetivos, psicológicos, que não são dados importância por correntes mais à esquerda, né? Ele falou que são fundamentais para a construção
do próprio capitalismo. E ele cita como exemplo a própria religião, que para ele, ao contrário de outros pensadores, não é uma alienação, é uma forma de você se identificar com o mundo. Bom, e aí eu queria dar um destaque especial ao Schumpeter, né, que também tem origem justamente na Áustria, em toda essa região, e ele também se preocupa, além da liberdade, ele tem um livro específico sobre democracia, capitalismo, né? Ele também se preocupa com a questão do desenvolvimento. E aí, deputado, nós chegamos ao ponto que a gente precisava chegar. O Schumpeter vai ser o grande teórico do empreendedorismo. Ele dizia que o que mantém um sistema econômico vivo é a figura do empreendedor. Tem mais 5 minutos para concluir? Opa, não sei se já era para ir embora, né? Vossa Excelência tem a palavra. Peço 5 minutos para a conclusão, então. Obrigado. Então, ele falava isso, quer dizer, essa figura é fundamental no sistema econômico. Sem ela, o sistema econômico não vai para frente. O pessoal mais antigo aqui, não vou dizer mais velho, mais antigo, lembra do celular como quando foi lançado. Era um tijolo grande assim. E agora nós temos esse mini celular, até o laptop mesmo diminuiu de tamanho, não é? Nós podemos levar para todo lugar, então isso foi uma evolução. Agora, por outro lado, então ele dizia isso, e ele falava o seguinte, no momento em que o empreendedor desaparecer, o capitalismo desaparecerá também. Olha que interessante isso. Então ele foi, de certa forma, um arauto do fim do capitalismo, no sentido de que ele também já via que o empreendedor estava sendo esmagado pela burocracia, pelos impostos, e que se ele não tivesse espaço, ele não poderia dar uma vida nova ao sistema econômico. Então, ele falou que o empreendedor é fundamental. Então, é o ponto mais atual do Schumpeter, né? Então, tanto é que tem uma corrente na economia que são chamados, né, os neo-schumpeterianos, porque hoje em dia todo mundo fala em inovação, mas ele já falava em inovação há 80 anos atrás. Ele falava em marketing político, e ele falava uma série de coisas que depois foram retomadas, mas ele falava que o empreendedor é a base do sistema econômico. Ele traz inovação e faz com que o sistema econômico seja sempre em transformação. Então, se ele não existir, o sistema econômico tende a estagnar e nós todos empobreceremos. E aí eu queria citar um exemplo não positivo, deputado, de um empreendedor de Brasília, que eu tenho a maior admiração, que já faleceu, que foi o Nicolau. Não sei quantos chegaram a conhecer ou ouvir falar dele. Foi o inventor da Bina, que justamente fez com que a gente hoje, ao pegar um celular, consiga identificar a origem da ligação. Ele era um inventor de Brasília, não sei se o deputado chegou a ouvir falar dele, mas ele não teve apoio, não havia regulamentação, as leis de propriedade intelectual não o protegeram, acabou que as próprias empresas estatais, na época era um sistema estatal, Telebrás, Telebrasília, etc., deram as costas para ele, resultado, todos os direitos dele de criação foram perdidos. Ele foi para a justiça, perdeu todo o dinheiro no sistema judiciário lutando para ter o seu invento reconhecido. Apenas uma empresa depois, mais tarde, se não me falha a memória, a Claro, a Telemex, foi a única que reconheceu. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar que quando o empreendedor não é valorizado, ele se torna esse indivíduo que fica correndo atrás da justiça, pedindo, pelo amor de Deus, que seu invento seja reconhecido. E eu fico imaginando uma situação contrária, deputado. Se ele tivesse sido reconhecido como realmente o inventor da Bina, quanto ele não estaria ganhando de direitos autorais no mundo todo? Quantas novas invenções ele não teria trazido para nós todos? Aquela seria apenas uma primeira, ele tinha centenas de invenções que ele mal conseguiu patentear. Então vejam que a gente, ao não reconhecer um empreendedor, quantas perdas nós tivemos. E o Estado, que talvez devesse ter essa mínima função, não fez isso. Pelo contrário, ficou de costas para esse empreendedor e com isso ele perdeu a sua invenção. E não apenas aquela, todas as demais que ele possuía e que poderia ter acelerado certamente o crescimento nessa área. Bom, então, esse é o ponto que eu queria mencionar. Para o empreendedor sobreviver, ele precisa ser incentivado, tá certo? Senão, ele não se sente estimulado, né? Aí eu recomendo, o deputado deu o exemplo do celular, eu também dei ali, né? Quem poderia negar que inovações como o celular trazem inúmeras facilidades ao nosso dia a dia? Muita gente fala assim,
Eu não consigo nem imaginar como é que era a vida há 30 anos atrás sem celular, como é que as pessoas conseguiam sobreviver, não é verdade? Já que ele se tornou um amigo inseparável nosso. Nesse sentido, eu recomendo, não estou fazendo nenhuma publicidade não, o filme justamente de Steve Jobs, que criou a Apple. O que é uma pessoa visionária? A sorte dele é que ele nasceu nos Estados Unidos. Porque se ele tivesse nascido no Brasil, tinham roubado a propriedade intelectual dele e ele nunca teria lançado nada. Estaria na justiça pedindo, pelo amor de Deus, para alguém reconhecer. Quando ele lançou o aparelho da Apple, deputado, ele patenteou cada curva, até o alumínio em volta, ele patenteou. Então, daí eu só quero falar isso para falar a importância do empreendedor. E aí eu queria terminar o meu raciocínio, não necessariamente a apresentação, falando o seguinte: Weber, há 100 anos atrás, nos colocou a seguinte questão, uma questão que a gente coloca academicamente, que é a base do livro, né, Ética Protestante. Por que alguns países do norte da Europa se desenvolveram mais do que os do sul da Europa? E ele está se referindo, claro, Noruega, Dinamarca, e por que não mencionar também Países Baixos, parte da Alemanha, enquanto que França, Itália, Portugal não se desenvolveram tanto. Qual a resposta? A ética do trabalho. E aqui eu queria voltar ao que a deputada mencionou logo no início. No Brasil, nós não criamos e não temos, infelizmente, a ética do trabalho. Nós temos uma ética do programa social, ética do favor, que acaba gerando um sistema neoclientelista gigante, que a gente vai ter muita dificuldade de reestruturá-lo, porque com o nível de sistema que nós criamos, de sistema de apoio, de seguridade social, não que eu seja contra que haja apoio social, mas o nível de comprometimento que houve torna esses programas sociais praticamente irreversíveis. A campanha eleitoral vira uma disputa de quem faz o maior programa, quem vai oferecer mais benefícios. E aí, então, nós trocamos uma sociedade baseada no sentido de que tem consciência que é uma sociedade pagadora de impostos, que não é o nosso caso, é o caso dos Estados Unidos, que isso aí está muito claro na mente deles. No nosso caso, nós não temos essa consciência, e aí, então, acabou que nós temos aí também uma série de fatores, não vou entrar aqui, a própria herança, talvez, cultural, portuguesa, enfim, acabou gerando essa sociedade do pedinte, do que a pessoa pede para estar no programa, pede para estar ser cadastrado, né? Então, nós temos hoje esse grande sistema político com esse modelo neoclientelista. A carga tributária no Brasil já está entre as 15 maiores do planeta. Segundo a OCDE, no relatório de 2021, está em 14º. Isso significa, deputado, que o brasileiro paga, em média, 34,5% do que recebe. Apenas para dar uma ideia do que significa isso. São 4 meses do nosso trabalho. De cada ano de trabalho que nós estamos aí se dedicando, suando para ter uma receita, porque o empresário tem que ter receita, ele tem que ir atrás da receita o tempo todo, a gente vai entregar para ser mais exato, 124 dias de trabalho a gente vai devolver para o Estado. O país mais alto hoje em impostos é a Dinamarca, com 48%, e o Brasil está aparecendo ali, então, com 34,5%. É mais de um terço. É como se a gente imaginasse que tudo que a gente ganhou no ano X, a gente dividisse em 3 fatias, e uma das fatias você fala para o Estado, leva, faz o que você quer. Na verdade, eu tenho uma teoria que eu vou lançar, deputada, que diz o seguinte, a minha teoria, que, na verdade, a nossa carga tributária não é 34,5%. Ela é o dobro, porque tudo que o Estado faz, a gente tem que fazer por nossa conta mais uma vez. Se você tem um serviço de saúde de péssima qualidade, você é obrigado a pagar um plano de saúde. Então, você paga imposto 2 vezes. Se a gente for pensar dessa forma, a nossa carga tributária é muito maior do que aqueles 34,5%, que já são altos, porque nós não temos serviços. Os serviços públicos são, em geral, são de baixa qualidade. Eu tenho uma chácara, o meu caseiro já está fazendo plano de saúde, porque ele cansou de ficar esperando para ser atendido e não sê-lo nas UPAs ou nos hospitais. Então, hoje ele tem um mini plano de saúde, o meu caseiro, que ganha um salário mínimo. Então, falar que nós temos um serviço público, não sou contra o SUS, mas ele tem que funcionar.
tá certo? E aí é uma outra discussão muito grande. E aí, então, concluindo, o liberalismo evoluiu ao longo do mundo, foi ele que trouxe prosperidade, mas o Brasil foi numa direção contrária, foi numa direção estatizante, que diz que o Estado é que determina as escolhas, o Estado sabe mais e o Estado se sobrepõe ao empreendedor. Os conservadores entendem que deve-se resgatar o liberalismo econômico. Não é à toa que os líderes conservadores de hoje, por exemplo, a própria Thatcher, que foi citada aqui, ela vai lá e resgata também o Adam Smith de volta, para justamente defender o Estado mínimo, um Estado com menos impostos, ou, se preferirem, um Estado ideal, que faça apenas aquilo que é necessário. Se sufocarmos os empreendedores com impostos, nosso destino é um só, declínio econômico e decadência. Precisamos fortalecer e valorizar o empreendedor, que é quem produz e gera empregos, como já foi dito aqui várias vezes, e eu vou falar mais uma vez, porque é importante. Tem muita gente no Brasil, não é pouca não, muita gente que acredita que o Estado é que gera renda. O Estado é que gera riqueza. Aí eu faço uma pequena provocação, que eu digo o seguinte: imaginem uma ilha em que não há produção. Qual é a arrecadação do Estado? Pode haver arrecadação onde não há produção? É lógico que não. Então, eu termino aqui a minha apresentação. Eu vou fazer uma pequena doação para o deputado, e para a deputada também, se quiserem, que é aquela matriz que eu fiz, tá certo, ao longo da madrugada. Então, é um pequeno presente que eu deixo a todos. Não vou ler para não cansá-los, tá certo? Mas ela fala justamente de como o liberalismo se alterou ao longo do tempo. Ele, que era o defensor do Estado mínimo lá atrás, no século XVIII, com Adam Smith, ele vira um grande defensor do Estado com Keynes. Por isso que muitos liberais falam que Keynes é um grande traidor das ideias liberais. E aí, então, vem os diferentes conceitos de liberal, né? No Reino Unido, e no Reino Unido e na Europa, a Europa como um todo, o liberal é considerado um conservador. Nos Estados Unidos, o liberal, no sentido keynesiano, que defende mais Estado, é quase comparado a um socialista. Então, keynesiano é aquele que defende a intervenção do Estado. Bom, deputado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Peço desculpas se eu me estendi no tempo, mas é que quando eu começo a falar, eu fico empolgado. Então, eu peço desculpas a todos se eu passei do tempo que me foi dado. E agradeço as lembranças que foram feitas aqui no microfone, com os alarmes que foram dados. Obrigado, professor. Obrigado. Senhores, ao passo em que eu comunico a presença da Coronel Maria Costa, presidente da CAB, e do senhor Reginaldo Carrajola, presidente nacional do IBFT, Instituto Brasileiro Faculdade para Todos, eu gostaria de expressar a minha alegria de estar ouvindo neste lugar nomes como Mises, Hayek, Weber, Friedman, Rand, Schumpeter, Escola Austríaca de Economia, e dizer que, se nós conseguirmos mudar as bases do pensamento do Brasil, a gente consegue mudar o Brasil. Nada muda se nós não mudarmos o pensamento, e eu estou muito feliz de poder compartilhar tudo isso que está acontecendo hoje aqui com vocês. Nós temos uma lista extensa de pessoas que se inscreveram para falar. Então, eu vou pedir, pessoal, eu vou chamando as pessoas, e cada uma delas vou pedir para falar em 3 minutos, para que todos os que se inscreveram possam falar, tá bom? Eu vou começar anunciando a nossa deputada distrital, Júlia Luce, que está aqui como diretora em Relações Institucionais da Associação Comercial do DF, e que vai falar também, junto com o nosso presidente, em nome da associação. Você prefere falar daí, deputada, ou da tribuna? Fique à vontade. Pode, por favor. Seja mais do que bem-vinda à sua casa. Muito obrigada, deputado. Quero cumprimentar meu presidente Fernando Brits, meu professor Ricardo Caldas, a minha deputada Bia Kisses. Boa tarde a todos. Gente, eu tive a honra de ser aluna do professor Ricardo Caldas, no curso de Ciência Política da UNB. Não digo ano, por favor. Tem tempo já. Inclusive, professor, acho que o senhor não sabe, mas antes de eu decidir o curso de Ciência Política, eu tive a oportunidade de te conhecer, e o senhor me deu um livro seu, autografou, eu li,
me apaixonei e decidi ser cientista política por sua causa, inclusive. E quero deixar aqui o meu registro, porque o professor Ricardo Caldas, ele é uma das exceções dentro da Universidade de Brasília, porque ele tem coragem de falar sobre liberdade, né? Há outros também, mas ele desafia uma maioria que trabalha para continuar reforçando o pensamento de vitimismo, de coitadismo, na ideia de que o brasileiro não tem capacidade de romper com a pobreza, né, deputado? Então, eu quero dar os parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa de reunir tantas mentes brilhantes, como eu estou vendo aqui, Lígia Meirelli, o Sindicato de Escolas Privadas aqui representado também, já é o Sindicato de Bares e Restaurantes, nosso parceiro, a NIC, nossa colega, né, do antigo Partido Novo, está aqui com a gente também, Beli Borges, obrigada pela presença, Dionísio aqui pelo Sinduscom e tantos outros nomes. Mas eu quero dizer, gente, que tenho muito orgulho de dizer que na legislatura passada, de 2019 a 2022, a pauta de defesa do setor produtivo ela foi realmente defendida. E nós tivemos, sim, a ousadia de, inclusive, a época do Covid, em que não podia ser discutido nada, né, contestar algumas decisões que foram tomadas pelo governo no sentido de fechar o comércio. Comércios que foram fechados sem muito critério, né, Jael? Nós sabemos muito bem disso. Assim como também nós sabemos, nós que somos liberais conservadores, nós sabemos que a nossa primeira propriedade privada é o nosso corpo. E aqui nós defendemos, deputada, a liberdade da autonomia de se escolher entre tomar um medicamento, tomar uma vacina ou não. A nossa audiência pública sobre a imposição do passaporte da vacina foi a mais assistida da história da Câmara Legislativa, mesmo tendo ela ficado apenas 16 horas no ar. E eu quero aqui cumprimentar também o Cacheta, que eu estou vendo ali no fundo. Quero dizer, deputado Manzoni, que é uma grande alegria saber que Vossa Excelência vai tocar essa pauta aqui dentro. E já fica aqui o pedido. Nós aprovamos a lei do puxadinho da Asa Sul. Foi muito difícil aprovar essa lei. A gente trabalhou contra esse pensamento engessante. E, só para concluir, ela precisa ainda ser implementada na Asa Sul, assim como a gente precisa aprovar a lei do puxadinho da Asa Norte, para que também os empreendedores tenham segurança de empreender nessas áreas, e que também seja aplicado o desconto, né, Jael, que a gente conseguiu fazer, de reduzir a tributação no setor de bares e restaurantes, porque, como o professor Ricardo Caldas destacou aqui, a gente está diante de um caso flagrante em que se paga 2 vezes o tributo pelo mesmo produto. Então, a pauta ela precisa ser continuada, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai fazer com bastante competência, e a gente agora, à frente, né, presidente Fernando Brits, da Associação Comercial do DF, nos colocamos completamente à disposição para auxiliar nessa tarefa. Muito obrigada. Obrigado, deputada Júlia. Não tenha dúvida, como os demais também, de que essa pauta vai continuar avançando aqui na CLDF e nós vamos trabalhar muito. Eu vou aproveitar, presidente Jael, que o senhor se levantou, vou convidá-lo para fazer uso da palavra, representando o Sindobar, na qualidade de seu presidente. Obrigado pela sua presença aqui, Jael. Ela muito nos honra. Está liberado o microfone. Já vim tantas vezes aqui nessa casa defender o nosso setor produtivo, que eu já me sinto até parte integrante dela, viu, deputado? E eu me recordo muito bem que assim que o senhor tomou posse, nós pedimos aqui uma agenda contigo, Sindobar e Abrazel. O senhor nos recepcionou de uma maneira assim tão carinhosa e tão brilhante, que nos deixou assim com uma tranquilidade de que o trabalho que a deputada, e aqui eu aproveito para fazer um agradecimento especialíssimo para ela, que ela fez durante os 4 anos que esteve à frente aqui dessa casa, que ela vestiu e defendeu com unhas e dentes nosso setor produtivo de uma maneira geral. O setor de hotéis, bares e restaurantes tem muito a agradecer a ela, e nós seremos eternos devedores daquilo que ela fez ao longo do tempo, buscando derrubar coisas, projetos que encontravam-se nessa casa, totalmente prejudiciais ao nosso segmento. E aí, nesse aspecto, nós tínhamos ainda
um total de 102 projetos acumulados ao longo da gestão anterior aqui desta casa, e desses 102 projetos, praticamente 98, se não me falha a memória, eram totalmente contrários aos interesses do nosso setor produtivo. Então, sim, a questão da interferência do Estado, como foi muito bem dito aqui, ela é nefasta para todos nós, né? É assim, a palavra acho que é essa mesmo, porque ela não nos deixa a liberdade de fazer aquilo que nós queremos, nunca deixou. E nessa oportunidade, é muito importante que a gente deixe aqui registrado, deputado, mais uma vez, que você vai dar continuidade a isso, pelo que nós estamos observando, e a constituição dessa frente parlamentar, a exemplo que a própria deputada tinha feito anteriormente, que era a Frente Parlamentar em Defesa dos Hotéis, Bares e Restaurantes, que foi também uma frente que nos ajudou bastante, porque, assim, no que pesa aqui outros colegas que eu estou vendo aqui à mesa, representando o setor sindical, eu acho que não existe aqui no Distrito Federal nenhum setor que seja mais afetado com a quantidade de leis que são produzidas nesta casa e com a interferência ainda do Estado, mais prejudiciais ao segmento de hotéis, bares e restaurantes, pela quantidade e pela total inoportunidade da apresentação das leis, né? Está aqui meu amigo do Sinduscom, que sabe muito bem do que eu estou falando aqui, porque também é outro setor muito afetado com essas questões todas. Então, aqui só quis fazer esse pronunciamento rápido aqui, para lhe pedir que dê total continuidade a isso, agradecer a todos os integrantes. Eu recebi uma aula aqui agora do professor Caldo, que eu não conhecia pessoalmente, minha formação em engenharia civil, mas eu, de alguma forma, me sinto assim um pouco liberal, até não sei porque foi que a Júlia acabou me convencendo a ser um pouco liberal também, mas eu, assim, adorei tomar conhecimento mais profundamente dessas questões. A deputada Bia, que também sempre foi um defensor, e é o nosso amigo da Associação Comercial, um eterno defensor do segmento produtivo do Distrito Federal. Os meus parabéns pelas próprias palavras que ele conduziu aqui. Muito obrigado, deputado. Obrigado, presidente Jael. Conte comigo, conte com o nosso mandato. Nós estamos à disposição. Gostaria que a presidente Ana Elisa Dumont, presidente do SINEP, Sindicato das Escolas Particulares, viesse até a tribuna. E, na sequência, Lígia... Você vai precisar sair, Lígia? Ou posso seguir a ordem? Posso seguir? Tá, jóia. Por favor, presidente. Boa tarde a todos e todas presentes. Cumprimento a todos na figura que estão aqui participando da Júlia Lucy, que foi, junto com o Bia, nos apoiaram na pandemia para o retorno das aulas no Distrito Federal, bem como cumprimento a mesa na figura da Vossa Excelência, deputado Tiago Manzoni. Sou Ana Elisa, representante da escola particular, do Sindicato das Escolas Particulares no Distrito Federal, e acredito na importância do trabalho na abertura desse tema da frente parlamentar para tratar da liberdade econômica e da questão da tributação. O Distrito Federal hoje é o maior local que possui crianças na educação infantil na escola particular. Novamente, usando as palavras, é uma dupla tributação para as pessoas, porque a educação ela é elencada na Constituição Federal como um direito social, como um direito essencial, mas o Estado não tem perna, não tem braço, não consegue dar conta da necessidade da sociedade, não só do Distrito Federal, como o Brasil como um todo. O setor privado surge dessa necessidade e surge também da necessidade da liberdade econômica de trazer para esses alunos uma atitude empreendedora e criativa para atuar na sociedade do Distrito Federal. Além disso, a educação ela não tem nenhum benefício, que deixe de tributar como qualquer outra empresa, sendo que a escola particular, além de desonerar o Estado, porque traz o papel que é obrigatório pelo Estado, ela gera hoje no Distrito Federal cerca de 30 mil empregos diretos, sem falar na questão dos indiretos, de terceirizados que estão dentro da escola particular hoje, e atende cerca de 180 mil estudantes
da educação básica hoje no Distrito Federal. Então, acredito que realmente é importante esse assunto ser tratado e trazer a necessidade de, por que não, como em outros países, como a Finlândia, que tem um alto imposto, mas ela traz o benefício da população poder escolher a escola onde seu filho vai estudar. Ela traz a possibilidade de você ter um ensino de qualidade, em que você paga por isso, mas ela dá a opção e o Estado propicia isso para a sociedade. Então, acredito que com essa frente a gente possa avançar melhor nesse assunto, para que as escolas tenham liberdade em progredir dentro dos seus estabelecimentos, como bem colocado, tanto pelo Fernando quanto pelo professor Ricardo. Hoje empreender em Brasília é muito difícil, pelo fato de que existe uma burocracia muito grande, talvez tanto quanto ou um pouco mais do que o setor de bares, porque a gente está mexendo com crianças, são menores, mas tem essa burocracia para poder atuar, mas existe uma clandestinidade que tem empresas abertas, que não são escolas, que não obedecem essa legislação e estão atuando da mesma forma. Então, é importante também ver que o empreendedor, ele quer empreender, mas é tão burocrático, é tão problemático, que às vezes cai na clandestinidade e isso traz insegurança para os nossos estudantes. Muito obrigada pelo convite e me coloco à disposição de todos. Obrigado, professora, pelas suas palavras. Aqui eu tenho certeza que vai haver uma grande disputa, uma grande concorrência para ver quem é mais prejudicado, qual setor é mais prejudicado pelas interferências do Estado. Gostaria de convidar o presidente Dionísio do Sinduscom para fazer uso da palavra pelos próximos 3 minutos. Boa tarde, deputados, demais aqui presentes, na mesa, na plenária. Obrigado pelo convite, obrigado por convidar o Sinduscom DF. Fiquei muito feliz pelo convite, fiz questão de comparecer, graças, inclusive, à boa impressão que nos causou a visita, na época, enquanto presidente da comissão da CCJ aqui. Então, por essa questão, inclusive, fiz questão de aqui comparecer. Como o senhor disse, vira uma disputa para falar quem mais sofre com essa questão. Só queria pontuar uma questão específica no que tange ao setor da construção civil, que aqui em Brasília emprega 70 mil pessoas formalmente, fora 70 mil pessoas formalmente também que vêm do entorno trabalhar aqui. Saber que essas são formais, 50% da indústria trabalha na informalidade. Então, um dos aspectos mais nocivos dessa questão, da leniência que se tem com quem trabalha na ilegalidade, com a formalidade, com a informalidade, hoje no Brasil, em Brasília, a gente está sentindo, que é a proliferação da ocupação ilegal do solo. Na nossa opinião, o maior problema que Brasília tem hoje. Um problema que extrapola o setor da construção civil, deputado, e que a gente conta com o apoio dessa casa, com o apoio do Poder Jurídico, com o apoio do Estado, para a gente realmente dar uma solução para essa questão, porque no caminho que vai acabar a ocupação ilegal da terra por falta de terra para se ocupar ilegalmente. Então, mais uma vez, sucesso na frente parlamentar, conta com o setor da construção civil sempre nesse tipo de empreitada. Muito obrigado. Obrigado, Dionísio. Agradeço a visita cortês do Sinduscom, de igual modo agradeço às outras entidades que já nos visitaram no gabinete, na CCJ, o pessoal do Sindobar, do Cresce e outros, e convido o doutor Vilfrido Marques para fazer uso da palavra. Seja bem-vindo, doutor Vilfrido, um grande ícone da advocacia de Brasília. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade, deputado. E a minha fala, ela se prende muito à história de Brasília, não é, Fernando? Que nós já moramos aqui há mais de 50 anos e, nesse período, eu fui conselheiro do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, o atual CARF, durante 35 anos, defendendo o contribuinte, deputada. É o nome que nós defendíamos e continuaremos a defender, dizendo que lá
é a última barreira de defesa da cidadania. É onde se defende, porque, queira ou não, a parte do corpo mais dolorida é o bolso. E lá nós conseguimos, durante muito tempo, permitir que se fizesse justiça tributária. Eu quero dizer isso, deputado, porque há mais de 20 anos nós propusemos na Câmara Federal um projeto de defesa, Código de Defesa do Contribuinte. Há mais de 20 anos. E hoje eu vejo com muita satisfação, confesso que muita alegria, essa ideia prosperar no seu projeto em 75 dias de mandato. Mais de 20 anos, há pouco tempo, na frente parlamentar, a deputada Bia Kicis, na frente parlamentar do empreendedorismo, nós tivemos uma audiência exatamente com um grupo de parlamentares defendendo o Código de Defesa do Contribuinte. Deputado Tiago, Vossa Excelência resgata essa mensagem, essa ideia que é defesa do contribuinte. Em outros termos, é o que o seu projeto está apresentando. Quero parabenizá-lo e dizer que realmente quem faz mudança no mundo são os jovens. Vossa Excelência é um exemplo disso. Jovem, destemido, com criatividade, tenho certeza que irá contribuir muito para que nós de Brasília e do Brasil possamos nos orgulhar da sua gestão, do seu trabalho. Quero, com isso, dizer da professora Solange, da doutora Roberta, da doutora Fernanda, que compõem a sua bela e brilhante família, que lhe dê apoio para continuar nessa jornada. Parabéns, Brasília sai na frente. Tenho certeza que outros estados da União irão atrás da sua ideia. Através de uma boa ideia, todo mundo vem. E o seu momento é importante, porque nós temos que aproveitar na vida o preparo e oportunidade. E Vossa Excelência está preparado para essa oportunidade. Parabéns, conte conosco, mais uma vez, parabéns, Fernando. Como você disse, eu ficaria a tarde toda aqui dizendo parabéns também. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor. Obrigado pelas palavras, pelo incentivo. São muito importantes. Muito obrigado de coração. Pessoal, a gente tem aqui mais algumas pessoas inscritas e daqui a pouquinho a gente precisa entregar o plenário para uma outra sessão solene que vai acontecer. Eu vou chamar o Ronan Pires Nonato, presidente do Instituto Jovem Exportador. Pelo prazo, Ronan, de 3 minutos mesmo, tá bom? Que a gente tem que caminhar para o final. Bom, primeiramente, obrigado, deputado, à mesa, a todos que estão presentes. Meu nome é Ronan Pires, presidente do Instituto Jovem Exportador, e fiquei muito feliz pela iniciativa. Eu viajo muito, principalmente levando comitivas de jovens empresas para conhecer as oportunidades de negócio a nível internacional. Nosso programa é um programa de inclusão que leva as empresas com 100% de financiamento para estudo e análise de mercado. E viajando pelo mundo, eu percebi que a receita do sucesso deles é igual, é a mesma. Políticas de incentivo fiscais e benefícios. A Austrália e Canadá, eles têm um programa de incentivo que empresas que contratam mão de obra fora do seu país são obrigadas a investir num fundo de qualificação de mão de obra para cidadãos locais. Estados Unidos tem um prêmio de reconhecimento das empresas que contratam pessoas acima de 60 anos de idade. E assim, observando, Singapura também, um grande modelo de incentivo fiscal para empresas que investem em qualificação de mão de obra de jovens no país. A receita é a mesma, deputado, e fico muito feliz de poder compor esse grupo agora de trabalho, esse grupo de discussão, e quem sabe fazer de Brasília, capital do Brasil, um modelo, né, de uma cidade que incentiva as empresas e, além disso, premia aí os casos de sucesso voltados para isso. Então, parabéns pela iniciativa e eu quero fazer parte disso. Obrigado, Ronan. Obrigado pelas palavras, pela visita também.
e pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo juntos. Muito obrigado. Eu queria fazer mais um agradecimento também a Dani Mazola, que está ali atrás. Eu não podia deixar de mencionar, você empreendeu bravamente no ano de 2022. Obrigado por tudo, de coração. Eu chamo agora o... Pois não, Ananda. Eu chamaria... Eu queria agradecer, Bia, sua presença aqui com a gente. A deputada vai precisar ir para um outro evento. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo incentivo, obrigado por trabalhar na Câmara Federal pelos nossos pagadores de impostos, pelos nossos empreendedores e obrigado por se dispor a vir aqui e ceder um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, da sua experiência aqui com a gente. Obrigado. Gostaria de chamar o presidente José Alves, da Saúde Mental de Samambaia, para fazer uso da palavra por 3 minutos. Presidente, obrigado, Bia, obrigado. Presidente José Alves não se encontra. Eu convido, agora sim, a presidente da Associação do Setor Comercial Sul, Lígia Meirelles. Boa tarde a todos, vou ser bem breve. Presidente Fernando Brites, querido deputado Tiago, caro professor, obrigada pela aula magna que o senhor nos deu aqui hoje. E pensando sobre todo esse aprendizado de hoje, essas lembranças, né, eu gostaria de dizer que hoje o celular é uma ferramenta extraordinária, mas que a tecnologia está permitindo conduzir a empresa e as empresas, o mercado, para uma economia descentralizada, né? E lembrando o caso do inventor, que o senhor aqui disse, nós não inventamos a blockchain, mas nós já temos uma blockchain permissionada em Brasília, que foi desenvolvida pela minha empresa, com o DNA de Brasília. E nós estamos instalando no setor comercial sul ilhas de tecnologia que representam a coragem dessas empresas que têm um conceito de desenvolvimento futurístico estarem numa das áreas mais degradadas de Brasília, né? Nós entendemos que o papel do governo deve ser de estimular o empreendedorismo. Muitas vezes, a realidade não é essa. Se eu convidar algum de vocês aqui para citar nominalmente o número de impostos que hoje, de encargos, tributos que nós pagamos, federais e municipais, acho que nós teríamos que encerrar a sessão e não daria tempo. E nós pagamos isso com muito orgulho, com muita satisfação, quando nós temos retorno e quando há um equilíbrio nesta cobrança. Nós estamos aqui com um pedido de ampliação de usos do setor comercial sul. Essa é um pedido antigo, temos o apoio do governo, temos o apoio dessa casa, mas temos dificuldade em dar celeridade nesse pedido. Então, eu me apresento aqui como empresária e como representante da comunidade do setor comercial sul para apelar pelo esforço dessa casa na votação da ampliação de usos, porque ela é importante para um projeto maior, que é o projeto de tornar o setor comercial sul um polo de economia criativa. Nós tivemos já o impedimento de 2 universidades se instalarem no setor comercial sul. Dionísio esteve lá conosco esses dias, pôde presenciar e ver tudo o que nós estamos fazendo, né, junto com, temos a Associação Comercial, FEComércio, temos os sindicatos nos apoiando, a comunidade nos apoiando. É uma luta árdua e não deveria ser uma luta. Deveria ser apenas uma contribuição do empresariado, porque propõe criação de empregos, desenvolvimento econômico e propõe também a oportunidade de profissionalizar pessoas para sairmos desse momento em que o Estado tem que intervir para levar
tantos abonos e tanta ajuda para uma população, um assistencialismo que está, como disse o caro professor, se tornando cultural, né? Então, essa minha palavra de hoje, apelando ao senhor para que exista essa compreensão da necessidade da intervenção do governo para respostas céleres. Nós acreditamos que a gestão ela tem que ser mais técnica e menos política. Muito obrigada. Obrigado, Lígia. Obrigado. Eu vou aproveitar a oportunidade que a Lígia me dá para reafirmar o compromisso que tenho com esse projeto do Setor Comercial Sul. Só para quem não está inteirado, esse projeto já veio do governo, é um projeto de lei que permite às empresas funcionarem no Setor Comercial Sul, várias atividades empresariais, e esse projeto veio do GDF para cá, ele está sendo analisado aqui na Câmara, e nós assumimos o compromisso de dar celeridade a esse projeto. Esse projeto não é um projeto do Setor Comercial Sul, é um projeto de Brasília, é um projeto do Distrito Federal, é um projeto dos nossos empreendedores, e nós estamos batalhando para que ele tramite de maneira célere aqui nesta casa. Obrigado. Gostaria de chamar o meu amigo Fábio Borges. O senhor não está inscrito para falar, o senhor não quer a palavra? Então, eu gostaria de chamar a minha amiga Beli Borges, esposa do Fábio Borges. Ela é diretora de eventos do Instituto de Formação de Líderes de Brasília, que eu aproveito a oportunidade para apresentar a todos, pessoal. Se vocês não conhecem o trabalho do IFL, Instituto de Formação de Líderes, eu gostaria muito que vocês conhecessem. É um trabalho espetacular. Beli Borges, a palavra é sua pelos próximos 3 minutos. Obrigado pela sua presença aqui. Agradeço eu. Primeiramente, imposto é roubo. Dito isso, eu cumprimento todos os presentes, todos os pagadores de impostos aqui presentes, tanto à mesa quanto sentados aqui, ocupando o plenário. Eu sou Beli Borges, advogada, ativista liberal, sou diretora de eventos do Instituto de Formação de Líderes, que aqui tem muitos membros presentes, Caixeta, Lúcio, Marçal, e o nosso presidente da CCJ, né, na CLDF, Tiago Manzoni, que é nosso membro honorário. É uma associação voltada à promoção das ideias, com foco num pilar de defesa das liberdades, liderança e também de gestão, que a gente tem um ciclo de formação muito importante, transmitir esses valores da liberdade e da capacitação dos nossos associados, e trazemos lá empresários diversos, já estiveram lá presentes, como o Fábio Padilha. Recebemos a deputada Bia Kicis, que muito nos honrou, com uma palestra maravilhosa sobre liberdade de expressão, junto com o Tiago Manzoni. Parabenizo a iniciativa, deputado, da criação dessa frente parlamentar em defesa do pagador de imposto, em defesa da liberdade econômica. Recentemente, nós tivemos as questões da pandemia, que foram... Desculpa, eu perdi aqui o raciocínio. Não tenho a destreza do professor para falar, eu fiz um script e acabei saindo dele. Mas tivemos a questão da pandemia, tivemos a necessidade de defender ideias muito importantes, como a questão de ser contra a vacinação obrigatória, contra o passaporte sanitário, e diversas vozes se levantaram contra as arbitrariedades que estavam acontecendo. Tivemos a deputada Júlia Lucia, a deputada Bia Kicis, a deputada Paula Belmonte, e você também, como ativista liberal, já nessa época, encampou essa ideia, e foi uma voz muito importante para que pudéssemos contestar todos os arroubos autoritários. E nós temos visto que o cenário não é propício às ideias da liberdade, no sentido de você ter um presidente da República que não respeita, e ministros que o assessoram também nessa linha. Porém, precisamos ter, sim, força para poder combater essas ideias de opressão, defender as ideias da liberdade, da propriedade privada, que vemos que está sendo novamente ameaçada com invasões no campo. E precisamos ter vozes na CLDF que tragam a defesa do pagador de imposto. Então, eu parabenizo Vossa Excelência,
Parabenizo a todos os deputados que trabalham dentro dessa frente, como a deputada Bia Kicis, a quem assessora na Câmara dos Deputados, que a Frente Parlamentar em Defesa do Pagador de Imposto da Liberdade Econômica consiga ser um marco na defesa, na redução dos gastos do governo, da carga tributária, da promoção da liberdade econômica, do direito à propriedade, e para que possamos progredir e respeitar aquele que realmente gera riqueza na sociedade, que é o pagador de imposto. Então, são os empresários, são os trabalhadores que arcam com uma carga tributária gigantesca. Trabalhamos mais de 5 meses no ano apenas para poder sustentar essa máquina pública pesada e ineficiente, e precisamos modificar a própria consciência da população. Nós vimos a deputada Bia Kicis falar a respeito de pedidos de intervenção do Estado para regular preço de remédios em farmácia. Aí nós vemos como nós precisamos trabalhar a modificação da própria mentalidade do pagador de imposto, para que ele modifique esse pensamento e ele se empodere como o verdadeiro senhor do Estado. A figura principal é o cidadão, o pagador de imposto. Então, hoje, quando eu cheguei, na hora de me inscrever, a senhora é autoridade? Eu não, sou apenas uma pagadora de imposto, como a grande maioria aqui presente, não é mesmo? E somos, sim, a maior autoridade que um Estado tem. E, por isso, precisamos ter respeitado o setor produtivo, as escolas, as academias de ginástica, todos aqueles que geram imposto, que pagam imposto e que geram a cadeia produtiva e sustentam essa máquina pública nossa. Parabéns, Thiago Manzoni, que a frente consiga encampar várias ideias e promovê-las no sentido de melhorarmos a produtividade do nosso país, no nosso Distrito Federal em especial. Obrigado. Obrigado, Beli. Marcelo Barros, advogado e empresário. A palavra é sua por 3 minutos. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde aos componentes da mesa, às pessoas aqui presentes. Eu sou advogado, moro em Brasília desde 1970. Sou consultor de empresas também, trabalhei para o Sebrae DF, Sebrae Nacional, inclusive conteudista e aplicador de metodologias. Então, quando se fala do empresário hoje, do empreendedorismo no Brasil, a gente tem uma disparidade muito grande. Você tem empreendedores no plano piloto e você vai para a estrutural, você tem outro perfil de empreendedor. Mas o problema começa, e aí a deputada Bia Kicis muito bem falou no projeto de empreendedorismo, é uma questão cultural. Né? Se você chegar para um jovem hoje, e o professor deve perceber isso muito na universidade, um jovem brasileiro, você pergunta para ele, quando você completar 18 anos, o que você quer fazer? Quero tirar a carteira e comprar um carro. Ele já está pensando no passivo. Se você pegar um jovem americano, ele está pensando em investir em ações, ele quer completar o primeiro milhão dele com 25 anos. Então, o nosso problema, quando a doutora falou sobre a questão cultural das pessoas, o problema está na formação, está na educação, está na escola. Não se fala em empreendedorismo e matemática financeira nas escolas. Então, não adianta a gente também só trabalhar na defesa do pagador de imposto, porque esse pagador de imposto não sabe o que ele está pagando. De um modo geral, e no Brasil a gente sabe muito bem o que acontece, as empresas que mais ganham dinheiro são as de crédito. Sabe por quê? Porque o brasileiro não sabe fazer conta. Então, ele tem o salário dele lá, ele quer comprar um celular, o que ele faz? Cabe no meu orçamento? Quantas parcelas eu vou pagar? Eu estou pagando quantos celulares aqui? 2, 3? Ele não sabe fazer conta. Se ele não sabe fazer conta, ele não pode contestar o imposto que ele está pagando, porque ele não sabe o que ele está pagando e quanto ele está pagando. Infelizmente, depois da Constituição de 88, nós tivemos um grande problema, que antigamente o Estado era o detentor das políticas tributárias. O Estado, a União. Quando a Constituição de 88 veio, o que aconteceu? Cada estado, cada município pode legislar sobre tributos. O que aconteceu? A cada 60 minutos foi editada uma lei tributária no Brasil. Então, a gente tem mais de 60 mil artigos tratando sobre tributo. Ou seja, nós não temos uma legislação tributária. Nós temos um caos tributário.
Se você chegar numa Receita, Secretaria de Fazenda de qualquer estado, ou na Receita Federal, e você perguntar determinados impostos, por quê, qual a origem, qual o objeto que deliberou sobre aquele tributo, alguns não sabem falar. Então, culturalmente, a gente precisa modificar isso. Não adianta a gente só trabalhar com a questão do pagador de imposto, mas também uma questão de política de Estado, não política de governo. Ou seja, que seja obrigado, desde a tenra idade, nas primeiras aulas, nos primeiros anos de uma escola, que seja obrigado matérias como empreendedorismo e matemática financeira. Porque a gente só vai conseguir mudar esse caos tributário que existe hoje à medida em que as pessoas e os cidadãos tenham consciência do que eles estão pagando. Ele recebe o boleto em casa de uma Secretaria de Fazenda, ele paga, porque ele é obrigado, mas ele não sabe o que ele está pagando. Então, essa discussão ela é muito mais ampla, mas eu fico tão feliz de estar aqui, porque eu bato o pé, são mais de 20 anos trabalhando como consultor de empresas, indo no empreendedor, do plano piloto, em cidades pequenas de 5 mil habitantes, como Chupinguá, em Rondônia, e onde a gente vê realidades completamente diferentes. Mas eles estão lá pagando o tributo, pagando o imposto dele. Então é muito importante e eu fico muito feliz e muito honrado de poder participar desse momento aqui, a convite do deputado Tiago Manzoni, e muito feliz e, de alguma maneira, poder contribuir com esse projeto, e me coloco desde já à disposição, para que a gente possa debater isso com mais profundidade e ampliar esse espectro, não só do pagador de imposto, mas desse contribuinte que já vem desde a tenridade sem saber o que é uma matemática financeira e o que é um empreendedorismo. O empreendedorismo ele só vai acontecer e ele só vai se tornar forte à medida em que essas pessoas tenham consciência do que ele está comprando, do que ele está pagando, do que ele está fazendo. Então, a gente precisa muito, urgentemente, de uma reforma tributária. Mas, baseado nessa reforma tributária, que esses alunos, que essas crianças sejam preparadas para o empreendedorismo, para a matemática financeira. Agradeço imensamente o convite. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Senhores todos, eu agradeço de coração a presença de vocês aqui nessa tarde de sexta-feira. Foi uma tarde especial que inicia um trabalho que eu sei que vai ser árduo, mas que tem tudo para dar muitos frutos e bons frutos para Brasília, para o Distrito Federal e para o Brasil. Agradeço ao doutor Fernando Brites por ter composto a mesa, agradeço ao professor Ricardo Caldas por ter nos brindado com a sua palestra, agradeço Peixoto, as demais autoridades que vieram até aqui, secretário Roberto e os demais, Aderval, muito obrigado. E ao passo em que faço esses agradecimentos, eu encerro. Eu preciso fazer agradecimentos a mais. Agradecer o Rodrigo, nosso cerimonial, a Sara, que nos serviu, as duas Saras. A Sara que nos serviu aqui com o controle dos microfones, do relógio, de toda a parte logística, e a Sara que nos serve água e café. Vocês são pessoas especiais, obrigado por nos ajudar o tempo inteiro, e obrigado a toda a equipe do gabinete que trabalhou duro para que a gente conseguisse lançar essa frente hoje da maneira como foi. Muito obrigado a todos vocês que vieram, que trabalharam, e agora sim, eu declaro encerrada esta sessão solene às 17h25. Um abraço, obrigado, bom final de semana, Deus abençoe. Professor, obrigado. Imagina. Vou agora. Professor, muito obrigado. Gostei muito. Vamos. Tá bom. Tá bom.